Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Estamos entrando na aula 25 dessa série sobre a explicação sobre o serviço devocional, do capítulo 29, canto 3, Srimad Bhagavatam. Temos visto coisas maravilhosas se expressando pela boca do Senhor Kapiladeva à sua mãe Devahuti, que está aprendendo a se desapegar desse mundo através da prática do serviço devocional, ou seja, de direcionarmos a nossa energia para os pés de lótus de Deus, que se encontra presente em nosso coração, e também como o Senhor Krishna, e obtendo, através desse canto 3, todo o conhecimento detalhado ou metafísico da constituição daquilo que se chama a criação da natureza material. Essa é a bênção que estamos recebendo aqui. Assim, faltam 3 versos para terminarmos esse capítulo. Íamos fazer 20 aulas e já estamos na aula 25, de modo que surgiu aí uma inspiração extra da superalma em nosso coração para prolongarmos esse conhecimento, Há detalhes dentro de detalhes. No verso 43 desse capítulo, Kapiladeva diz: sujeito ao controle da Suprema Personalidade de Deus, o céu permite que o espaço exterior acomode todos os vários planetas, que mantêm inúmeras entidades vivas. A totalidade do corpo universal expande-se com suas 7 coberturas sob seu controle supremo. Aqui está mostrando que, nesse verso, que tudo, não há nada assim fora do controle de Deus. Isso está sendo colocado totalmente pelo próprio Deus, O próprio Deus fala, está tudo sob o meu controle. Quando você observa esse chamado espaço exterior, com vários planetas, essa percepção da sua visão, seja mental ou física, desses corpos celestes, planetários, que têm inúmeras entidades vivas, todo o universo, toda a criação de Deus, ela se constitui de lugares habitáveis, e as entidades vivas têm as suas respectivas constituições dimensionais para viver nesse planeta. Então aqui Kapiladeva está falando
que tudo está sob o controle de Deus, cada pessoa em cada planeta é uma espécie de semideus onde Krishna, a Vishnu, está no coração. E assim também todos os habitantes desse planeta que acomoda, né, essas entidades vivas também estão sob o controle de Krishna. Temos que ter essa visão, né, essa visão abrangente, porém focada em Deus, né? Se contemplamos o universo todo, automaticamente temos que concentrar a nossa atenção nesse ponto onde Deus está agindo sobre tudo e todos. E também, por exemplo, o planeta Terra não só tem habitantes físicos, como tem os habitantes astrais, né? Não sei se vocês conhecem isso, né? Hoje em dia, bem divulgado, né? Tem moradas no plano astral. Existe uma cobertura, né? Além da física, uma cobertura astral. Também tem os chamados planetas celestiais, que estão nessa cobertura, né, do planeta Terra. Por isso que nesse verso é dito, né, que a totalidade do corpo universal expande-se com suas 7 coberturas. 7 coberturas além dessa plataforma física da terceira dimensão. Isso que se chama, quando se diz que temos uma existência multidimensional. Somos o espírito, mas temos um corpo físico, um corpo astral, um corpo mental, um corpo búdico, um corpo átmico. Enfim, temos vários corpos agindo em diversas dimensões, ou seja, todas as dimensões estão em nós. Assim também o planeta Terra tem essas dimensões, a Terra astral, a Terra mental. E o universo em si também, que é tipo um ovo universal, Krishna fala, né? Então que esse Vishnu, ele se expande, né, e entra também nesse ovo astral. Tem 7 camadas, né? Mental, e aí vai. Porque, na verdade, a parte física, seja a sua parte ou da Terra, em primeiro lugar, ele está manifestado na parte sutil. Então, do sutil se manifesta o grosseiro, como bem entendemos, já falamos isso em outras aulas, né? O espírito, ele tem essa ferramenta chamada mente, e da mente ele projeta o mundo astral e o mundo físico. Prabhupada, no significado a esse verso, diz que esse verso dá a entender que todos os planetas no espaço exterior estão flutuando e eles mantêm todas as entidades vivas. A palavra Swasatam significa aqueles que respiram, ou seja, as entidades vivas. A fim de acomodá-las, existem inumeráveis planetas. É dito que no Bhagavatam que existem 8.400.000 espécies de vida criadas por Deus, sendo que 400.000 espécies são de diferentes seres humanos, né? Seres humanos, tipo, né, extraterrestres, ou intraterrestres, humanos, porém com formas diferentes, várias formas, né? Podemos estudar na internet, se quisermos conhecer. Então, aquilo que chamamos, né, alienígena, extraterrestre, seres de outras dimensões, formas humanas diferenciadas por todo o universo. Mas o espírito, né, o espírito, aquilo que somos, a parte integrante a centelha espiritual é a mesma. Mas dentro da criação de Deus é isso, né? Os locais adequados ao desenvolvimento de determinada alma que está num determinado corpo, num determinado reino de formas,
até chegarmos a esse ponto de abarcarmos esse conhecimento em nós e nos tornarmos sábios. Prabhupada continua dizendo que cada planeta serve de residência para inúmeras entidades vivas e o espaço necessário é suprido no céu pela ordem suprema do Senhor. Também se afirma aqui que a totalidade do corpo universal aumenta. Ele é coberto por 7 camadas. E assim como há 5 elementos dentro do universo, da mesma forma a totalidade dos elementos em camadas cobre a parte externa do corpo universal. A primeira camada é de terra, e ela é 10 vezes maior em tamanho que o espaço dentro do universo. A segunda camada é de água, e esta é 10 vezes maior que a camada de terra. A terceira cobertura é de fogo, que é 10 vezes maior que a cobertura de água. Dessa maneira, cada camada é 10 vezes maior que a anterior. Assim, nesse verso, Kapiladeva está revelando que nós vivemos dentro de tipo um ovo, Quando você está dentro de um ovo fechado com uma casca. Dessa maneira, o universo é criado e dentro desse ovo, Garbhadra Kashai Vishnu está deitado no centro desse universo e cria os vários planetas e coloca as entidades vivas em cada planeta específico para ela ir desenvolvendo a sua consciência. Planetas superiores, planetas intermediários, planetas inferiores, planetas infernais. Dessa maneira, todo mundo está no local certo, fazendo a coisa certa, de acordo com o estabelecimento da supervisão de Vishnu Krishna no coração de cada ser. Você agora, por exemplo, está no planeta Terra, numa forma humana, aprendendo, ouvindo aqui agora uma lição do Srimad Bhagavatam, para aprender a sua posição espiritual e assim se situar no serviço devocional, para que após a morte desse invólucro físico, você poder voltar para a morada do Senhor Krishna num corpo espiritual para ter relações eternas de amor e felicidade com Ele. Tudo está acontecendo perfeitamente sob o controle de Deus, mas esquecemos isso, O Bhagavatam, ele vem para nos lembrar, Deus vem para nos lembrar que Ele que é o melhor amigo, nos auxiliando a voltar para a dimensão real do Espírito. Tudo aqui é uma ilusão, é uma projeção da mente, é um sonho. Quando você se identifica com esse corpo material, imediatamente surge um chamado mundo, onde o seu corpo material vai trocar relações com pessoas, com situações, com objetos e tudo mais. Entende? A Maya, a Matrix, é exatamente você estar se identificando com a sua forma física. Vamos dizer que esse é o pecado original. Pecado original que se origina todos os desvios ou pecados posteriores, é que você se identifica com essa forma, essa personalidade constituída de físico, emoção e pensamentos. Por isso, no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna, ele está explicando que se nós abandonamos essa consciência adulterada, ou o auto-engano, a falsa identificação com essa personalidade que pensamos ser, essa máscara que colocamos para atuar
naquilo que se chama o meu mundo, ou o mundo coletivo, quando nos desapegamos dessa percepção equivocada e nos rendemos ao Senhor Krishna, conforme Ele nos pede aqui no Bhagavata e no Bhagavad Gita, há aquele verso, né, que Krishna fala: se você se render a mim, simplesmente se render a mim, nada complexo, você se rende a Krishna e Ele fala: e eu vou libertar você de todas as reações pecaminosas. Tudo aquilo que se chama pecado. Pecado significa aquilo que desvia a sua consciência de Deus, né? Dessa rendição a Deus, do serviço devocional ao Senhor. Isso é pecado. Seja, quando a gente fala assim, você pecou, né? Pecou pode ser, ou está impecável, né? Você pode fazer coisas boas ou ruins, ou positivas ou negativas nesse mundo material, mas se essas coisas não estiverem relacionadas com o Senhor Krishna ou Vishnu no seu coração, você está pecando, certo? Não importa a natureza da sua atividade, se a sua consciência não está conectada com a consciência de Krishna, se a sua vontade não está caminhando paralelamente junto com a vontade de Deus, você se torna um chamado pecador, não nesse sentido da palavra, né, que é embutida por certas filosofias, né, pecador, né, que traz aquela sensação de culpa, né? Não, eu sou um pecador, então Deus, não sou qualificado para estar com Deus, aí você fica com baixa estima, ou então você é um pecador mesmo, ignora completamente Deus e acha que fazer o errado que é o certo, e que só tem essa vida mesmo, entende? Então você tem que lembrar aqui o que Kapiladeva está falando, que está tudo sob o controle dele, cada entidade viva, a totalidade do corpo universal no qual estão todos os seres, todos os planetas. Esse céu exterior que você vê aí é criado, né, dentro do som, né? O som, Krishna manifesta o som, uma vibração inicial, e essa vibração cria tudo aquilo que se chama o céu etéreo, o espaço. Dessa forma, esse espaço, ele acontece toda essa organização de corpos celestes, acontece pela ordem perfeita do Senhor Krishna, que entra em tudo como o tempo. O tempo, né, é uma manifestação de Krishna, como vimos no verso passado desse mesmo capítulo. Krishna se manifesta como tempo e desenvolve todas as atividades, né, vamos dizer assim, temporárias desse mundo. Tudo nasce, acontece por um determinado tempo e é destruído, né? Brahma, Shiva e Vishnu controlam os modos da natureza material que estão fazendo as coisas acontecer. E aí Krishna fala, né, que temos que ultrapassar esses modos da natureza, aprendendo o que é a ilusão, como age as gunas sobre a entidade viva que está condicionada, se identificando com essa forma material, e assim atingimos mukti, liberação. Se você também está rendido aos pés de lótus de Krishna, automaticamente você não só tem bhakti, amor a Deus, né, como você automaticamente tem mukti, a liberação. Porque você está rendido à fonte original que cria tudo. Krishna fala, né? Eu libertarei você de todas as reações pecaminosas.
Isso é automático. Se você se rende a Krishna, você se situa em sua posição espiritual como servo eterno amoroso de Krishna, e você já não se identifica mais com esse corpo material como se ele fosse o eu. O eu, aquilo que você é, não é o corpo. Corpo material, identificado com o eu falsamente, é chamado falso ego. E esse falso ego é exatamente aquilo que está te mantendo em sofrimento, em ignorância, em medo, porque você está se identificando com algo temporário. Por isso que as pessoas têm medo da morte, né? Porém, a morte, ela em si, ela não existe para o espírito. A morte é o fim do tempo kármico que você recebe dentro dessa dimensão material para aprender alguma coisa. No caso aqui, o aprendizado que todas as almas têm que ter é exatamente isso tudo que o Senhor Kapila Deva, Krishna, que eu estou colocando aqui. Se você está ouvindo, significa que você já está pronto, né? Prontificado para sair dessa matrix. Entende? A Maya é uma coisa mágica, é um encanto, é uma energia de Krishna. A Maya em si, você é que produz essa Maya, quando você se identifica com esse corpo material. A Matrix em si, ela é uma aparência daquilo que você julga erroneamente ser. A Matrix, ela só surge para você da forma como ela se apresenta, como um elemento, né, uma prisão, porque você se julga o controlador e o desfrutador do mundo e esquece de Deus. Enquanto você ficar nessa posição, você mesmo que está criando a ilusão. A ilusão é só uma aparência de um engano que você está tendo agora, se identificando com esse corpo. E toda a meta do espírito é usar essa forma material, emoção e pensamento para acender a energia, né, da alma até os pés de lótus do Senhor Krishna, onde você se reconhece como um servo eterno dele, né, uma parte integrante, e também consegue ver, de acordo com esse verso, você consegue ver que todo esse espaço exterior, com todos esses planetas, onde o seu corpo material está tendo a determinada experiência, então nesse planeta também tem todo o conhecimento deixado por Deus. Deus, ele está dentro do seu coração. Tudo que envolve essa dinâmica da relação do corpo com o mundo é energia de Krishna. Assim, se você se rende a Krishna, você adquire a sabedoria na qual você se liberta da Matrix. A Matrix em si, ela, né, a Maya em si, ela é uma energia de encanto, só isso. É como uma pessoa que está hipnotizada. Vamos fazer, supondo aqui que eu pego uma maçã, coloco na mão da pessoa, mas aí eu a hipnotizo e digo que a maçã é uma cebola, por exemplo. Ou, vamos fazer mais engraçado, eu vou dar uma cebola para a pessoa, vou hipnotizá-la e vou falar que é uma maçã. E aí eu falo para a pessoa que ela pode comer essa maçã deliciosa, né? Que é a maçã celestial, a maçã da Branca de Neve. E aí a pessoa vai morder a cebola que está em sua mão, porém, sentindo através da sua percepção hipnótica, completamente que ele está comendo uma maçã. E aí ele degusta daquela cebola, né, completamente sentindo, né, o sabor da maçã. Quando ele olha para a cebola na sua mão, ele olha uma maçã, porque a percepção foi alterada. Isso que é a Maya, né? A Maya é você olhar para o seu corpo físico, emocional e mental e pensar que é o espírito. Mas não é, o espírito, né, está por trás dessa ação. Então, Maya, ela é a energia de Deus que cria esse auto-hipnotismo, onde você acha que o mundo é
É uma realidade que você está desfrutando e possuindo através de um veículo físico, através de uma mente. E não é nada disso. Isso é aparência. Você está por trás disso. Você é o elemento que testemunha Maya, a ilusão. Mas a Maya só acontece quando você está se identificando com o corpo. Temos que repetir isso o tempo todo para que você acorde, desperte para aquilo que você é. Porém, quando você está rendido aos pés de lótus de Deus, aquilo que antes parecia ser Maya, o mundo do seu desfrute e de ambição, de cobiça, onde você interagia, né, dessa forma que parecia ser algo real, né? Igual no sonho, quando você sonha, você acha que o mundo do sonho é real, que o personagem que você está interagindo com esse sonho, né, do mundo onírico também é real, e aí você desperta e vê que não é nada disso. Esse é o primeiro despertar, né? Depois, agora você está no estado de vigília, tendo o mesmo sonho, porém, aparentemente, com uma realidade mais cognitiva, vamos dizer assim. Então, você também tem que acordar desse sonho. Aí Deus vem e fala, para você sair desse sonho, você tem que se render aos meus pés de lótus e praticar o serviço devocional. De modo que, quando você purifica a sua mente, você sai dessa hipnose ou dessa alucinação imaginária, onde você está se identificando com essa forma física, você, no seu espírito, né, você se situa no seu espírito, e aí você entende que você é uma parte integrante de Deus, nessa situação purificada de existência, ou de prática do serviço devocional puro, conforme está explicando aqui o Senhor Kapiladeva, você passa a ver a existência como a presença de Deus. O seu corpo, os planetas, o céu, o universo, as camadas, né, que compõem esse universo, camadas de terra, água, fogo, ar, de Mahatattva, de falso ego. E além dessa camada de falso ego, também tem a camada de Pradana, né? Pradana é a energia material imanifesta, na qual está deitado o Senhor Mahavishnu. Você começa a entender tudo isso. A criação de Deus. Então você já não fica mais preso à sua sabedoria e o seu amor divinos, né? Fizeram você observar a existência como a existência é. Tudo é Deus. Se você está rendido a Deus, você se liberta de todas as reações pecaminosas, porque você já não age mais ilusoriamente. Karma significa agir dentro da ilusão, seja uma ação boa ou ação ruim ou negativa, ou desfavorável para o espírito ou para o corpo, né? Tudo isso aí está gerando reação. Por isso que você agora tem um corpo material que é contínuo a um outro corpo que você exerceu certas ações e, através das reações, você recebeu esse corpo que está gerenciado por agentes superiores. E esses agentes superiores estão todos sob o controle de Deus, e dessa forma você agora nessa vida está agindo novamente para ou sair desse mundo ou para receber outra forma onde você vai ter que recomeçar tudo de novo. Nascimento, né? Velhice, doença e morte. Porém, a proposta que Kapiladeva e Krishna estão fazendo aqui, né, nesses versos, é exatamente para você se situar naquilo que você é. E para você atingir a realização máxima daquilo que você é, você tem que se ocupar em serviço devocional a Deus, tem que tentar satisfazer a Deus.
entendendo que Ele é o desfrutador supremo. Você passa a oferecer a sua vida, tudo que se constitui a energia material, grosseira ou sutil, você oferece para Deus. Por isso Krishna diz: pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Né? Do pensamento gera-se emoções, e das emoções você ativa energias que materializam a sua realidade. Aí você começa a cocriar com Deus nesse mundo. Por isso que se diz: você está nesse mundo, mas você não é desse mundo quando você está rendido a Krishna. Você é do mundo espiritual. Quando você está na consciência de Krishna, você já está vivendo no reino de Deus. E aí o mestre, né, diz, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça divina. A justiça, né, divina significa você agir tentando satisfazer a Deus, nesse amor acima de tudo. Quando você está vibrando nessa frequência de rendição a Deus, naturalmente todo o universo, que nada mais é do que Deus, a energia de Deus, vai te favorecer no seu avanço espiritual, porque Krishna ele está no seu coração, intercambiando sabedoria, amor, inteligência. E Krishna é que fornece tudo para todo mundo. Né? Olhai os pássaros, olha lá, eles não estão fazendo tanto esforço, estão cantando na natureza, todos felizes, né? Porém, assim, algo está alimentando esses pássaros. Olhai os lírios do campo, né? Como eles são fragrantes, como eles são belos. Eles se vestem mais lindamente do que os reis desse mundo. Alguém está dando essa vestidura de planta, onde aquela flor, né, exala um cheiro maravilhoso. Tantas flores, né, cada uma mais bela que a outra. Krishna está vestindo cada planta, está dando a alegria dos passarinhos cantarem. É isso que o mestre fala, que Krishna fala: renda-se a mim, que eu vou te libertar de todas as reações pecaminosas. E quando você é livre das reações, pela misericórdia de Deus em seu coração, você se torna um agente que caminha nesse mundo em plena harmonia, atraindo tudo o que é bom, todas as bênçãos, toda a prosperidade, né, abundância. Como é dito no último verso do Bhagavad Gita, você se torna uma pessoa com um poder extraordinário. Assim como Arjuna, né? Quando Arjuna ele olhou para o campo de batalha oposto, ele se achou assim, mesmo ele sendo um guerreiro maravilhoso, ele se achou impotente para lutar contra aqueles generais que eram os seus mestres, né, de armas. Todo aprendizado que ele teve foi com pessoas que estavam do outro lado do exército. Então, basicamente, era um exército imbatível, constituído das pessoas, né, que tinham toda a habilidade militar daquela época, que, né, trabalhavam com mantras. Era diferente as armas, né? Porém, Arjuna, ele estava com Krishna. Estava com Krishna. O exército de Krishna, aparentemente menor ou mais fraco. Arjuna estava com Krishna. Então, poder extraordinário. Não poder ordinário, extraordinário, porque quando a potência de Deus manifesta em nosso coração, porque estamos vivendo, né, escolhemos dentro do nosso livre-arbítrio estar com Deus, naturalmente esse poder extra surge em nosso coração e aí derrotamos Maya. Maya parece uma energia imbatível, porém Krishna ele está dizendo, pela prática constante e desapego do mundo, quando você para com essa falsa identificação da matéria, de um mundo que está se manifestando para um centro
material, físico, de pensamentos, você sai disso tudo, né? Então esse exército, você transcende esse exército. Arjuna, no final da luta, né, derrotou todos os seus oponentes, porque Krishna estava pessoalmente conduzindo a sua quadriga, e dessa forma ele, né, tinha isso, a abundância, a vitória. É vitorioso, sempre que você está com Deus, a vitória é completa, garantida. Temos que ter esse entendimento, né? Sujeito ao controle da suprema personalidade de Deus, o céu permite que o espaço exterior acomode todos os vários planetas que mantêm inúmeras entidades vivas. A totalidade do corpo universal expande-se com suas 7 coberturas sob seu controle supremo. Quando você entende que Krishna ele está controlando tudo, naturalmente você se rende a Krishna, porque é estupidez você falar eu vou controlar o meu mundo independentemente de Deus. Não há possibilidade disso, certo? Aí você está preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com a morte, com o futuro, mas tudo isso aí é relacionado ao falso ego, esse medo, né, de faltar. E nesse último verso do Bhagavad Gita, Krishna está falando isso, a abundância. O devoto de Krishna, ele está sob a tutela da energia Lakshmi Devi. De modo que, como Krishna estava na carruagem de Arjuna, né, na luta da batalha de Kurukshetra, da mesma forma, na carruagem do seu corpo material, onde você está como um espírito, está a presença da super-alma. E aí se você fica nessa consciência de Krishna o tempo todo, rendido a Krishna, fazendo o serviço devocional, você facilmente vai derrotar o exército de Maya, de tudo aquilo que poderia, em tese, ser um empecilho para a sua vida espiritual. Krishna ele vai dissolver todas as energias inadequadas para a sua vida espiritual, sejam coisas chamadas boas ou ruins. Render-se a Krishna significa isso, deixar que Krishna controle a vida, e você flui, usando o seu tempo, o seu dia para cantar o nome, para aprender as palavras de Krishna e principalmente para levar essa mensagem para outros corações. Sem ego, né? Sem pensar que eu estou salvando aquela alma, eu tenho que fazer isso porque eu vou agradar a Deus. É natural, quando você está vibrando no espírito de uma maneira purificada, naturalmente você quer passar esse conhecimento para aquele outro espírito que é uma parte integrante de Deus esquecida do amor de Deus, se identificando com o corpo material e que está sofrendo, está na miséria, né? Não importa o quanto uma pessoa tenha opulência material nesse mundo, se ela não estiver vivendo na consciência divina, na sua posição real como espírito, ela está sofrendo. Às vezes ela está sofrendo muito mais do que uma pessoa que não tem opulência, né, material, não tem muitas coisas assim, material. Por isso, Prabhupada ele falava, né, vida simples com pensamento elevado é a meta do devoto, porque também quando você tem muita coisa material, isso aí acaba dando muito problema, preocupações. Então, somente o necessário, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, já basta a preocupação do dia de hoje, dizia, né, o Mestre Cristo. Ele entendia essas coisas. Faça o que você tem que fazer hoje, com o que você tem, né? Agradeça pelo que você tem, seja grato. Mas entenda que o que você tem pertence a Krishna, a Deus, que está te emprestando certas coisas para você poder seguir, né, em paz
nesse mundo, no seu desejo de autorrealização espiritual. Dessa forma. Por isso que o nome de Krishna, um dos nomes dele é Hari. Hari, né, com I, né, não Hare. Hari. Hari significa aquele que tira todos os obstáculos materiais da sua vida quando você está caminhando no espírito completamente rendido a Deus, sem interesses, sem desejos, né, de barganhar com Deus a sua vida material. Então, olhai os passarinhos, olha lá, eles estão cantando, felizes, né, quando vem a chuva, alimento sempre vindo, sempre tem o que comer. Mas na forma humana, imagina, a forma humana é muito mais especial, porque ela tem essa inteligência de compreender Deus, de você estar aqui agora ouvindo essas palavras com bastante atenção. Forma humana, né? Por isso o Mestre Jesus falou, olha lá os pássaros, as plantas, mas vocês, seres humanos, né? Se Deus já está fazendo isso para formas chamadas, né, inferiores à humana, imagina o que Ele não vai fazer por um ser que na sua forma humana se torna um devoto puro de Deus, ou uma alma, né, ávida por alcançar a autorrealização, praticando o serviço devocional nesse mundo. Krishna imediatamente se torna o agente supervisionador e controlador da sua existência. Isso é fabuloso, é maravilhoso você saber que você nunca está assim perdido nesse mundo. Você está perdido porque você está se identificando com a forma física, né? Esse falso ego é que cria esse sentimento de vazio, de você estar sem nenhuma situação real nesse mundo. Porém, quando você sabe que Krishna é o centro, né, do universo, Garbhador Kashai Vishnu, quando você vê que tudo está sendo controlado perfeitamente por Deus, não só esse universo perceptível, né, por essa forma humana, mas também todas as outras dimensões, todas as coberturas do universo que culmina, né, nesse ovo universal no qual você está vivendo em um determinado planeta, num determinado corpo, numa determinada situação mental, que pode ser uma mente amiga ou inimiga. Se a mente está vivendo uma situação mental onde você está desvinculado do serviço amoroso a Deus, então a mente ela te degrada, ela te faz você agir pensando que você que está controlando. E se você se rende a Deus, você está usando o instrumento mental como uma amiga, né? Um amigo. Entende? Então é fabuloso que você nesse mundo, quando você consegue entender isso, a presença de Deus, o amor de Deus, a misericórdia dele, a graça dele no seu coração, imediatamente você se torna seguro na sua vida. Você já não tem mais medo de nada. Mesmo porque você não é essa aparência, que aparentemente nasce, aparentemente vive tendo experiências num mundo estranho, produzido pela sua própria mente, e depois você tem que abandonar esse corpo, né? Totalmente esquecido que você está passando por essa vida e que você não sabe o que é essa vida. Por isso que é dito, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu que sou a vida, que está mantendo esses instrumentos dados por Deus para eu me autorrealizar. Forma humana significa a autorrealização do espírito. Ela é criada para isso. Qualquer uso além desse, de você se sacrificar para se render a Deus e buscar a autorrealização, é atividade inútil, artificial, ou atividade animalesca, né? Animal, onde você já saiu da forma animal, você não precisa mais viver como um animal, mas você usa, né, a sua natureza inferior para servir a sua natureza superior. É isso que temos que aprender nessa forma humana. Por isso que
as pessoas, né, se aproximam de um mestre espiritual, de uma pessoa que já está vivendo na verdade, para obter essa informação. E através da associação superior, né, com seres, entidades vivas que já estão conscientes de sua posição espiritual e assim vivendo nesse serviço amoroso a Deus, nessa associação você progride, né, porque semelhantes têm que se associar com semelhantes. É muito perigoso, né, Krishna, Kapiladeva, aqui nesses versos, ele está falando, né? Se afaste da associação indesejável de pessoas que simplesmente são muito sensuais, né? Sensuais nesse sentido de que elas querem desfrutar a energia material de todas as maneiras, pensando que são o corpo físico. E aí que se você convive com pessoas assim, você geralmente pode pegar a energia dessas pessoas e cair em Maya. Isso que se chama cair em Maya, a má associação. Porém, se você está em Deus, você consegue, né, atrair a boa associação, porque essa é a sua intenção, de se manter nesse tipo de energia. E a melhor associação de todas é a superalma no seu coração. Melhor amigo, proprietário, supremo, desfrutador supremo, o Senhor de todos os sacrifícios e austeridades que você, porventura, possa estar fazendo nessa forma humana para atingir o objetivo desejado de Deus quando cria esse universo material, entre tantos outros universos, né? Estamos dentro de um universo específico. Vários universos dentro desse pradana, né? Pradana, dentro dessa energia causal, onde o Senhor Krishna está deitado em sua expansão pessoal como Mahavishnu, certo? Isso tudo é o conhecimento técnico, metafísico que devemos abarcar com o nosso entendimento sério em relação à vida espiritual. E quando você está de posse desse conhecimento que te é revelado pela graça da superalma de Deus de dentro do seu coração, você se torna feliz, né? Você nunca está sozinho, sempre confiante em Deus, vendo que Deus está te trazendo tudo. Agora, por exemplo, nesse momento, Deus amorosamente está me usando para falar o Bhagavatam, né? E aí eu fico muito feliz porque estou fazendo um serviço e você aí que está ouvindo essa aula também, né? Eu fico em gratidão por você estar podendo receber esse conhecimento, porque às vezes o conhecimento nesse mundo, né, ele é ocultado pelas trevas, ou manipulado, ou interpretado erroneamente, adulterado. Porém, o conhecimento real é só esse: renda-se a Deus, né? Por isso que Krishna está falando, abandona todas as variedades de dharmas, de religiões, de filosofias. O próprio Krishna falando isso no Bhagavad Gita, no verso, né, 66 do capítulo 18. Sarva Dharma Parityajaya. Abandona tudo aquilo que não tem relação comigo, que está apenas fazendo você ficar nessa ilusão do corpo material. Krishna está falando isso. Sarva Dharma Parityajaya. Mamekam Sharanam Vrajam. Não é Vraja. Eka Sharanam. Eka Sharanam. Faz de mim o único refúgio, né? Vive nesse refúgio, nesse pensamento constante, lembrando de mim que eu estou aqui no seu coração, eu estou controlando a sua vida, porém respeitando o seu livre arbítrio. E quando você sente isso realmente na sua alma, você se rende, né, de coração amoroso para Deus, porque você também é uma parte de Deus. Então, isso aí, inclusive, é uma coisa que, quando eu medito, é uma das coisas mais fantásticas, né? Porque você, o espírito, a parte integrante de Krishna, poderia não existir. Você poderia não existir, não ter mais a identificação com esse corpo, esse processo de evolução pelas formas, esses mundos, né, que se relacionam em várias dimensões com os seus aspectos multidimensionais.
Isso poderia tudo não existir, mas a sua percepção espiritual diz que há uma existência e que essa existência está sendo compartilhada de várias maneiras, em vários veículos. Inclusive você você vai um dia, em alguma encarnação, espero que seja essa, trabalhar fazendo esse sacrifício na forma humana para um dia viver nessa existência chamada a dimensão divina, onde o próprio Deus, o ser absoluto que emana tudo, que é a fonte de toda a existência, está presente, se relacionando com espíritos totalmente conscientes de Krishna. Certo? Então é incrível, o ponto de você perceber a sua própria existência. Sat, Satchitananda. Sat significa ser, significa verdade, significa a sua existência como um fator eterno dentro da manifestação divina. Você é a energia superior, Krishna, o energético, que manifesta você como energia superior e que manifesta o mundo material como energia inferior e que manifesta o seu próprio mundo como a energia transcendental, a energia mais pura, a energia divina. A potência interna de Deus se manifesta como Vrindavana, Krishna Loka, Vaikuntha Loka Dham. De forma que você, sendo espírito, você é feito à imagem e semelhança de Krishna, você tem a qualidade espiritual de Krishna. E aí você tem que ter uma forma espiritual dentro desse nível absoluto. Essa forma espiritual existe agora mesmo. Você tem todas as espécies de forma, desde a grosseira até a espiritual. Para você reviver essa forma espiritual, você tem que praticar o serviço devocional nessa assim chamada forma material. Esse corpo material, ele é uma expansão do seu espírito. Não é que o corpo é algo estranho ao espírito. É o espírito que, através do mundo fenomenal, se expressa como esse corpo material, para se relacionar com esse mundo e as lições desse mundo. Porém, o espírito que você é não é esse corpo. Esse corpo é só uma expressão do seu espírito. Por isso, aparentemente, ele é o espírito, mas não é. Por isso, Chaitanya Mahaprabhu fala Achintya Beda Beda Tattva. Serve também para a nossa posição espiritual. Somos inconcebivelmente igual a tudo que manifestamos, porém somos diferentes. O corpo material é um constituinte temporário da expressão da mente que está sendo manifestada pelo espírito, porém o espírito é completamente diferente de tudo o que está manifestando como uma realidade temporária nesse mundo chamado mundo material, ou energia inferior de Krishna. Certo? Então Krishna também, ele é igual a tudo, ele é igual a toda essa energia material, esse ovo universal, vamos dizer assim, Virat Rupa, é a forma manifesta de Krishna, assim como manifestamos o corpo material. Tudo é, no caso, Krishna, mas Krishna é diferente de tudo. Se você ler lá no capítulo 9, o conhecimento mais confidencial do Bhagavad Gita, nos versos 3, 4, 5, 6, eu acho, vai estar essa descrição. É o conhecimento mais confidencial, mas isso é místico. Tudo é Krishna, mas Krishna é diferente de tudo. Assim também no seu mundo pessoal, como você é feito à imagem e semelhança de Deus, tudo é você, mas você é diferente de tudo. Porém, você tem que saber se manifestar espiritualmente em todos os seus veículos de expressão. Compreende? Então, esse é o serviço devocional. Quando você age totalmente nessa consciência espiritual,
onde sua mente está purificada, o seu mundo aqui mesmo, chamado físico, se torna Brahman, né? Se torna espírito. Você se torna um agente transmutador da energia material em energia espiritual, porque você está oferecendo toda a sua existência dentro da existência consciente de Deus. Compreende? É algo metafísico, é místico, né? Somos deuses, pequenos deuses, né? Cada centelha espiritual é um Deus em si mesmo. Por isso o Mestre Jesus falou, né? Vocês ficam impressionados que eu estou materializando o que eu quiser nesse mundo, curando as pessoas, né? Vocês ficam impressionados, mas vocês podem fazer muito mais do que isso. Porque Jesus não veio aqui para ensinar milagres, ele veio para ensinar o amor a Deus. Assim como Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, imagina, um mestre espiritual querido de Krishna, sendo usado perfeitamente por Krishna. Por isso que o nome é Prabhupada, Pada, né? Aquele que assume a posição do Prabhu, do Senhor, né? Você tem que ser um Prabhupada. Você tem que seguir as diretrizes de Deus de dentro do seu coração. Esse é o controle perfeito, né? Porque o controle supremo, ele não nos escraviza. O controle de Deus é feito pelo amor de Deus. É diferente. Sempre que pensamos, né, em liberdade, falamos, não, então Deus ele vai deixar eu fazer o que eu quiser. Não existe isso. Que eu é esse que vai fazer o que quiser. Esse eu que faz o que quiser é o falso ego. E aí só se dá mal, só pega a reação pecaminosa, diversa, e aí fica caminhando aqui nesses mundos, né, dentro desse ovo cósmico, nesses planetas, sempre controlado por Deus, mas não sabe disso. Aí tem o falso ego que é o orgulho, né? A competição, eu sou melhor, eu vou ter mais, eu vou desfrutar mais. Temos que sair dessa roda de mentiras que estamos inventando para nós mesmos através de um estado hipnótico. Estamos gerando a nossa própria Matrix. De modo que não há essa coisa de sair da Matrix, né? Sair do mundo material, não tem isso. Você tem simplesmente que ficar consciente de Krishna, do centro supremo da existência, exercer suas atividades nesse mundo em serviço devocional, que são as atividades que vão purificar a sua mente, onde você fica sempre ouvindo sobre Krishna, falando sobre Krishna, lembrando de Krishna, fazendo amizade com Krishna. O tempo todo, né? Você entende que Krishna é a testemunha suprema que está em seu coração, amorosamente se submetendo a tantas besteiras que você faz de vida em vida, só esperando o momento em que você vai se render a Ele, né? Se Deus quisesse te controlar realmente, as coisas, né, seriam muito mais rígidas. Mas Krishna é o supremo liberto, né? Dessa mesma maneira você tem que ser livre, vivendo na sua verdade. E a sua verdade é um fragmento da verdade suprema. Aí você manifesta a verdade de Deus nesse mundo. Tudo é muito simples de entender, né? Tudo é muito fácil compreender quando você se absorve nesse centro supremo da existência, o Senhor Krishna. E aí você vai ser um Prabhupada. Todo mundo, né, lá no mundo espiritual, todo mundo vive assim, né, nessa posição divina, se relacionando com Deus, todo mundo em felicidade plena. A competição no mundo divino, no mundo de Krishna, é ver quem faz o outro mais feliz.
Aqui nesse mundo, além de não existir a felicidade, né, porque não há felicidade, a mente, né, ela não existe, não é criada para ser feliz. A mente é um instrumento para você aprender a projetar o espírito em todos os corpos que você recebe de Krishna para expressar, para projetar essa correlação com aquilo que se chama o universo, a Virati Rupa, essa né, hipotética forma da Suprema Personalidade de Deus, chamada, né, universo. Você nunca tem um mundo particular pessoal. O seu mundo sempre é uma parte do mundo de Deus. A sua mente é uma parte da mente de Deus. A sua consciência é uma parte da consciência de Deus. Porém, tudo surge da consciência. E se você vive em consciência de Krishna, rendido a Krishna, automaticamente todas as suas manifestações, chamadas mundos, né, na qual você também aparece como uma entidade que vive as experiências desse mundo, se tornam Brahmana, realidade espiritual. Porém, você não existe para acontecer eternamente na energia material. Por isso, essas lições aqui que estamos aprendendo, nesse capítulo 29. Imagine, tudo isso que eu falei é apenas um capítulo, entre milhares de capítulos do Srimad Bhagavatam. Quanto conhecimento, né? Quantas glórias e bênçãos temos para receber nesse entendimento superior. Mas, infelizmente, pelo menos, né, em Kali Yuga, aqui nesse planeta Terra atualmente, né, que vai melhorar com certeza, já estamos divulgando, né, o conhecimento de Deus, a maioria das pessoas ainda vive como no estágio animal. É um animal vestido de ser humano. Ser humano só começa quando você se religa a Deus, né? Por isso que o ser humano busca aquilo que se chama religião. Não essas coisas aí institucionais, revestidas de interesse, de exploração do coração, né, da alma das pessoas. Religião nesse sentido de que todo mundo que está conectado com Deus em amor está praticando a religião. Religião é uma prática real, né? É um religamento, é um tornar-se a entender que o que é ilusão e o que é a realidade. No caso aqui, Sankhya Yoga, que o senhor Kapiladeva veio nos explicar e está falando muito bem, é isso, né? Você ter esse poder discriminatório e detalhado do que seja a matéria e do que seja o espírito. Se você entende isso, você se torna um sábio. E você entende que, além disso, você tem que estar com Krishna no mundo espiritual. E por isso aqui, nesses últimos capítulos, né, depois de Kapiladeva ter ensinado tudo sobre a natureza espiritual e material para sua mãe Devahuti, ele está explicando o serviço devocional. Você tem que ter toda essa sabedoria e, principalmente, o despertar amoroso por Deus na sua posição eterna e real para sair desse mundo. E Krishna diz, né? Samahatma Sudurlabha. Mahatma, grande Atma. Mas tal grande alma, né? Krishna está chamando, né, a pessoa que se religou a ele de grande alma nesse mundo. E aí Krishna diz que é muito rara, né? Muito rara uma pessoa, uma entidade viva, para a gente ver o poder do encanto de Maya, dessa Kali Yuga, que mesmo Deus estando presente, o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, o Santo Nome, né, associados puros de Krishna nesse mundo. Todo mundo assim, mas mesmo assim, muito raro uma alma se render assim, dessa maneira a Krishna com total espontaneidade. Uma alma com essa tendência, né? Não, entendi, agora eu quero voltar para Krishna. Prabhupada falava, né? Se eu conseguir fazer um devoto puro que seja nesse mundo, eu terei tido a minha missão nesse planeta com sucesso.
considero um sucesso a minha missão nesse mundo se uma dessas almas que eu instruí com o Bhagavad Gita e o Bhagavatam se tornar um devoto puro, que vai assumir essa posição de Prabhupada, ou Bhaktivedanta, né? Aquele que conhece o significado final da ciência, do amor a Deus. Certo? É isso que Krishna quer. Vamos fazer essa rendição a Deus imediatamente, já que temos toda a sabedoria. No Bhagavatam fala assim, se você tem o conhecimento de Krishna, canta o santo nome, está rendido a ele, porém, de alguma maneira você deseja voltar à sua situação anterior, né, e desfrutar o mundo material, e fica se enganando, pensando que é o corpo material. No Bhagavatam diz que isso é comer o vomitado. Você vomitou a miséria material pelo entendimento, né, da ação divina no seu coração, mas você não continua, você não faz uma prática constante, você não mantém a sua mente firme nos pés de lótus de Krishna ou no santo nome do Senhor. E assim você cai novamente, né, na energia. Eu lembro do filme, né, Matrix, não sei se vocês já viram, tem uma hora lá que uma das pessoas que tinha escapado da Matrix não se dá bem, né, com a realidade. E aí ele pede para o agente Smith, que controla, né? O agente Smith está em todos os lugares, é o controle completo da energia de Maya. Ele pede esse agente para voltar para Maya, né? Para Matrix, porque ele estava com saudade de sentir, né, os sabores relativos, né, à língua, as percepções, os olhos. Aí ele pede, não, eu vou voltar, mas eu quero ter muito dinheiro e eu quero ter uma posição famosa nesse mundo. Aí o agente Smith pede para essa pessoa para relatar, né, onde está o Neo, o Morpheus, porque a Matrix não quer que esse pessoal fique presente aqui, né, quem está consciente de Deus. E aí essa pessoa, né, depois quando o agente Smith falou assim, só que você vai esquecer de tudo, né? Quando você voltar para cá, você não vai se lembrar nem dessa nossa conversa aqui. Dessa maneira, isso é muito instrutivo, porque quando entramos nesse corpo material, esquecemos tudo da vida passada. Imagina que na vida passada você era um grande sábio em consciência de Krishna, vivendo assim, né, em locais sagrados, sendo um mestre, um instrutor. Porém, de alguma forma, Maya conseguiu te hipnotizar, né? Você comeu o vomitado, se emaranhou nas reações kármicas, e daí você reencarnou de novo e esqueceu tudo. Assim acontece, né, com todo mundo. E agora você está de novo nessa Matrix, com a nova historinha, um novo personagem, novas relações, novas ambições, sonhos. Tudo ilusão, tudo hipnose. Sua mente está sendo sua inimiga. Você tem que se levantar imediatamente e lutar contra esse domínio, né, insensato que você mesmo está criando. A Matrix é uma criação sua, é o que você deseja. Aprenda, né? Krishna fala, lembre sempre de mim. Aprenda a ter a minha pessoa absoluta como o seu único refúgio. Entenda que eu estou no seu coração, ávido para te levar de volta para a minha morada. Porém, você está barganhando com Maya condições, né, mais desfrutáveis nesse mundo, assim como aquela pessoa estava barganhando com a agente Smith, né? Se você fizer que eu desfrute mais, que eu tenha mais posses,
que eu tenha um nome famoso nesse mundo, conhecimento. Aí você cai nas garras da bruxa maia. Vamos sair agora, né? Então Krishna vem, traz o Bhagavad Gita, está presente em nosso coração. Vamos sair daqui de Maya. Vamos seguir o desejo de Krishna. Nos tornar almas raras, devotos queridos do Senhor, levando a mensagem, a instrução dele para almas que estão perdidas. Mas vamos fazer isso com humildade, respeitando a posição de cada pessoa. Se a pessoa ouve esse conhecimento, mas não se decide, né, completamente por viver em serviço devocional, isso é problema da pessoa, da alma. Vai chegar em alguma vida que ela vai ter que se render completamente a Krishna. Então, essa forma humana, nós temos que fazer isso. Temos que ter essa consciência e nós temos que ter o controle supremo sobre as nossas ferramentas. Assim como Krishna tem o controle supremo sobre esse universo e sobre cada entidade viva. Mas ele está simplesmente vivendo como uma testemunha em nosso coração. Krishna vai nos fornecer exatamente aquilo que queremos. Se queremos Krishna, vivemos, né, no serviço devocional, conforme ele explica no Bhagavad Gita, e isso será a causa da ascensão da nossa energia, da nossa percepção, da nossa purificação, autorrealização, e você vai viver em Krishna. Isso aí não se pode falar por palavras, como é esse estado, né, de consciência de Krishna. Você tem que experimentar por si mesmo. Krishna, ele deixa a dica e fala: estou aqui te esperando, vem, lembra sempre de mim, torna-se meu devoto, adore-me, ofereça a mim reverências, já que eu sou Deus, Dandavatis, né? Dandavatis. E aí você vai caminhar com Deus nesse mundo até o momento de abandonar toda essa estrutura pessoal expandida da sua mente, que se relaciona com mundos que nada mais são também do que expansões da sua mente. O seu corpo material nada mais é do que um pensamento. É o pensamento, né, onde a mente se identifica para se relacionar com um suposto mundo onde esse pensamento inicial, que é o seu corpo material, tenta se tornar uma espécie de Deus, né, aqui nesse mundo, controlar tudo, todos. E Krishna bondosamente vem se mostrar quem é ele, como são seus passatempos em Vrindavana. Então, estudamos aí o canto 10 do Srimad Bhagavatam, tudo explicado por Krishna, certo? Então, vamos terminar aqui, que já passamos bem da aula. Então, o verso, vou ler de novo para terminar. Sujeito ao controle da Suprema Personalidade de Deus, o céu permite que o espaço exterior acomode todos os vários planetas, que mantém inúmeras entidades vivas. A totalidade do corpo universal expande-se com suas 7 coberturas sob seu controle supremo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol.